Olá, queridos, a paz do Senhor. Você vai assistir agora mais uma poderosa palavra de Deus aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações para todas e, feito isso, deixe seu like e compartilha com seus amigos. Assista até o final e depois deixe um comentário daquilo que você assistiu. Que Deus abençoe sua vida. Fique agora com a poderosa palavra de Deus. O meu filho para o canal. O Senhor é a fonte. O Senhor é a fonte inesgotável. Então, Senhor, levanta sobre o teu filho e sacia a sede da tua igreja no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias. Texto dessa campanha se encontra. Deixa eu cair os papéis aqui. Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3. Podemos ler o versículo todo, meu pastor, meu dirigente? Então você pode ler comigo, versículo 8. Diz assim: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Vamos repetir a parte B? Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar glorificando ao nome do Senhor. Glória a Deus. É motivo de muita alegria para mim poder estar aqui nessa noite. Pela segunda vez, estamos aqui nesta amada igreja, congregação, né? Congregação, Assembleia de Deus ali, de Miguel Couto, pastor, sobre a presidência do pastor Joedson Dias e a sua esposa, e todo o campo ali, todo o ministério. Quero agradecer esse convite dado pelo meu amigo, já é amigo, né? Presbítero André, sua esposa, toda a mesa do ciclo de oração. Também meu amigo José, diácono José, sua esposa, seus filhos, sua família, sempre nos recebe muito bem. E a você que saiu da sua casa. Você não saiu da sua casa apenas para passar alguns momentos aqui. Se você veio para passar alguns momentos aqui, infelizmente você não vai receber aquilo que o céu tem para te dar. Mas se você saiu da tua casa com o seu coração alegre, disposto a oferecer a Deus o seu melhor, disposto a oferecer a Deus aquilo que você tem de melhor, eu tenho certeza que neste momento os céus já estão abertos, estão atendendo a oração que você veio fazer neste lugar, porque Deus não despede ninguém de mão vazia. E eu sinto a autoridade de Deus aqui nessa noite para começar dizendo para você que aquilo que você veio buscar, você vai receber. Eu faço parte da Assembleia de Deus, Ministério Unici, fica ali em Queimados. Meu pastor presidente, o pastor Mateus Pompeu. Ele sempre, quando a gente sai para ministrar a palavra, nós sempre recomenda, né, e manda um abraço, né, para toda a igreja, que quando o Senhor levanta alguém
seja um homem ou seja uma mulher, para fazer, para trabalhar, pode-se dizer assim, né? Trabalhar na obra evangelística, trabalhar na casa do Senhor. Todo trabalho na casa do Senhor é bem-vindo. Então, quando o Senhor levanta alguém com essa responsabilidade, irmãos, é algo de sobremaneira muito importante. Boa coisa é quando você se desperta para fazer algo para o Senhor. É importante que nós entendamos isso. Que quando você deixa as coisas pessoais de lado e começa a tratar das coisas espirituais, eu tenho certeza de uma coisa, a sua vida começa a melhorar. Quando você deixa as suas vontades, quando você passa a fazer a vontade do Senhor, é impossível de você não ter uma vida abençoada. Porque tantas pessoas procuram e correm de um lado para o outro, e vivemos hoje num tempo em que as pessoas estão correndo. As pessoas não têm tempo nem de atender o telefone. Elas pedem para mandar mensagem porque o dia dela está sendo corrido. Mas nós precisamos, nós, irmãos, quando eu falo nós, é a igreja do Senhor, nós precisamos atentar para uma coisa, que a nossa vida tem que estar sempre direcionada por Deus. Você não pode fazer algo sem primeiro consultar a Deus. Você não pode tomar decisões por você mesmo, porque a partir do momento que você habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, quer dizer, ou seja, Deus está mandando agora na tua vida. Nós quando viemos do mundo para a igreja, acredito que a maioria aqui já teve uma experiência aí fora, e quando você passa para dentro do arraial, porque aqui, irmãos, é como se tivesse uma cerca, e você passa para dentro, você precisa entender que agora você entregou a sua vida nas mãos de Deus. Você precisa entender que agora quem manda na tua vida é o Senhor. Quem manda em você é o Senhor. Nós vemos aqui nesse texto, eu estava meditando nesse texto, presbítero André, e o Senhor falou algo tão profundo comigo, que eu voltei lá no apóstolo Tiago. Eu voltei um pouquinho no apóstolo Tiago, e o Senhor falou profundamente comigo nesse texto, capítulo 1, verso 21, que diz assim: pelo que rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Aleluia. Preste atenção nisso aqui, irmãos. Isso aqui é muito lindo, é muito rico. Quando você aceita a palavra de Deus no seu coração, quando você dá crédito à palavra de Deus, quando você começa a entender, porque a palavra ela tem que ficar enxertada no nosso coração. A palavra de Deus ela tem que estar enxertada na nossa mente, no nosso coração, no nosso dia a dia. Qual crente aqui que consegue viver sem a palavra? Não tem como. Não tem como. Se eu achar alguém que não ora, que não gosta de orar, que não lê a Bíblia, esse crente vai ficar doente espiritualmente. Mas quando você dá crédito à palavra, quando você começa a examinar ela, quando você começa a acreditar que Deus está falando contigo, você começa a vencer. A sua vida é vitoriosa, a sua vida é vencedora. E Tiago está dizendo, pelo que rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, ou seja, quando você rejeita tudo aquilo que o Senhor não quer que você faça, tudo aquilo que aborrece ao seu Deus. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa, nós cristãos,
Nós temos um Deus santo. As pessoas estão banalizando as coisas espirituais. Esse dia eu estava perguntando para mim por que os milagres que aconteciam, nós vemos tão poucas vezes acontecer, porque as pessoas estão banalizando aquilo que é espiritual, até o nome de Jesus. As pessoas parecem que não estão tendo mais respeito com o nome de Deus. É uma coisa muito séria, é quando você não dá crédito à palavra de Deus, porque é através da palavra de Deus, que em nós é enxertada, nós conseguimos vencer o pecado. Você só consegue vencer o pecado se você tiver dentro do seu coração a palavra de Deus. Aleluia! Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, só tem uma maneira de você andar em santidade de vida: é você guardando a palavra de Deus no teu coração. Orar vai te fortalecer espiritualmente. Jejuar também vai te fortalecer espiritualmente. Mas a palavra de Deus, ela vai te dar força para você vencer. Aleluia! A palavra de Deus, ela fortalece você, ela te capacita para você vencer o pecado. Como que eu venço o pecado? Através da palavra de Deus. Por isso que quando Jesus ele é tentado, e o diabo usa a palavra para tentar Jesus, porque não tinha outra maneira dele tentar Jesus se não fosse através da palavra. Só que ele se esqueceu de uma coisa. Ele se esqueceu de que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João, ele já disse isso, olha, no princípio era o Verbo, então a palavra é Ele. Então você vence. Como que você vai vencer? O diabo pensou que poderia vencer Jesus através da sua palavra, mas não. Jesus estava ensinando para mim e para você ali, que nós podemos vencer o diabo através da palavra de Deus. Deus nos dá autoridade para vencer o pecado. Deus nos dá autoridade para vencer o inimigo. Deus nos dá autoridade para vencer todas as armadilhas do diabo. Através da palavra. Irmãos, e só tem uma maneira de você lutar contra o pecado, contra as hostes espirituais da maldade. Porque, presbítero André, nós quando você está no mundo, preste atenção nisso aqui, quando você está no mundo, parece que nada te abala, parece que você vive num mar de rosa, né? Ninguém mexe com você, você também não mexe com ninguém, é aquela vida, né? Mas quando você aceita a Jesus e entra, quando você passa a ser um cristão, um servo de Deus, uma serva de Deus, você começa a travar uma batalha espiritual. O crente, ele vive assim, irmãos. Crente que não vive batalhando, tem alguma coisa errada com ele. Crente, ele tem que viver nisso mesmo, porque a palavra de Deus diz que nós já somos mais do que vencedores. A batalha que você entra, você já entra sendo mais que vencedor. Glória a Deus. Eu estou na luta, eu estou na prova, mas Jesus está mandando dizer para você nessa noite: olha, você é mais do que vencedor. Continua lutando, continua perseverando. Se você está orando, continua orando. Ora mais um pouquinho, porque a vitória vai chegar na tua vida, irmão. A vitória chega. A vitória chega para nós. Está difícil? Foi difícil para Jesus também, irmão. Eu estava pregando ontem sobre a crucificação.
Como foi difícil para Jesus passar por aquela via dolorosa. Como foi difícil para Jesus carregar aquela cruz que não era dele. Ele não merecia estar naquela condição, mas ele passou por aquela situação por causa dos meus pecados. Foi os meus pecados que cravou Jesus na cruz. E quando Jesus foi cravado na cruz ali, o Pai virou as costas. Por quê? Porque os nossos pecados estavam nele. Mas Jesus passou por aquilo ali para quê? Para nos dar vida. Se você hoje está dentro da casa do Senhor, é por causa da cruz do Calvário, é por causa do sacrifício de Jesus. Se hoje eu estou aqui, foi porque Jesus me comprou. Se hoje você está aqui, foi porque o sangue de Jesus, ele te purificou, ele te lavou, ele te remiu, meu irmão. Há uma grande diferença de quem serve a Deus e de quem não serve a Deus. Se você soubesse daquilo que está nos esperando, se nós pudéssemos ver hoje aquilo que nos aguarda, alabanda, labassubikomanas. Se você pudesse ver agora, se o céu abrisse a janela e mostrasse para você, olha aqui que está te esperando aqui, meu filho, olha aqui que está te esperando aqui, minha filha. Eu tenho certeza de uma coisa, você não ia jamais olhar para trás, você não queria saber de pecar mais, você queria andar em santidade de vida, todos os dias você queria estar na presença do Senhor. Nós precisamos entrar para a casa do Senhor com mais convicção daquilo que nós somos, irmãos. Nós não podemos perder a nossa essência, nós não podemos perder a nossa identidade. Você precisa entrar para a casa do Senhor, aleluia, sabendo daquilo que está te esperando. Porque hoje em dia parece que o evangelho está sendo muito barato por aí. Aqui não. Nessa igreja não, mas em muitos lugares por aí, parece que o evangelho está sendo muito barato, porque está oferecendo coisas terrenas, e evangelho não é coisas terrenas, evangelho é coisas espirituais. Tem tanta gente correndo atrás do ouro e da prata, tem tanta gente correndo atrás daquilo que o dinheiro pode comprar. Mas quando Pedro e João chegam na porta formosa e encontram ali um coxo. Aleluia, eu gosto muito desse verso, irmão. Porque quando eles encontram o coxo na porta formosa, o coxo estende a mão, precisando, esperando que eles possam dar alguma esmola. Mas o coxo olha para eles e ele olha para o coxo e eles falam, olha para nós. Conjecturando com esse texto, presbítero André, talvez a conversa, o diálogo dos dois apóstolos com aquele coxo, Pedro e João falando com ele, olha para nós, vê se nós parecemos com todos que já entraram no templo. E ele ficou, diz o texto que ele ficou esperando receber algo. Mas eu acho lindo quando Pedro e João viram para aquele coxo e diz para ele assim, olha, eu não tenho aquilo que você quer, mas eu tenho aquilo que você precisa. Aleluia, aleluia, eu tenho aquilo que você precisa. Olha para nós, aleluia, eu tenho aquilo que você precisa. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Sabe o que isso mostra para nós, irmãos? Nós não precisamos de nada da terra para andarmos vencedores de cabeça erguida, não, irmãos. Aleluia. Você precisa ter Deus. Você precisa ter a presença de Deus na sua vida. Glória a Deus.
O texto diz: quem anda na prática do pecado é do diabo. Porque o diabo, ele peca desde lá atrás, desde o início. Só que existe uma diferença de nós para os que estão do lado de fora. Quem está no mundo vive na prática do pecado e para ele é normal. Para ele se torna comum pecar. Para ele isso é comum. Mas para nós não. Nós que somos comprados, lavados, remidos pelo sangue de Jesus, nós não andamos mais na prática do pecado, porque agora quem está sobre a nossa vida é o Senhor Jesus. É Ele que domina a nossa vida, é Ele que domina a nossa vida, irmão. E João, ele fala, para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Quando João Batista, ele prepara o caminho do Senhor, os judeus, eles acham estranho aquela mensagem. Para eles parece ser uma mensagem de apontamento. Não. Era a mensagem que Jesus, que Deus queria que ele soubesse. Olha, o templo está todo corrompido, mas a minha presença está no deserto. O templo pode estar corrompido, mas quem quer ouvir a voz de Deus, vai e procura João Batista, porque ele está a voz de Deus. E qual é a mensagem que João Batista traz para o povo? Uma só: arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E o que eu entendo nisso? O que eu entendo nisso? É chegado o reino de Deus. Até aquele momento, o diabo fez o que fez, irmão. Até aquele momento, o diabo aprontou o que ele queria aprontar. Mas o céu, naquele momento, estava mandando um recado para o mundo espiritual, dizendo: olha, aleluia, agora se manifesta entre a humanidade o reino de Deus. Sabe o que Deus estava dizendo? A partir de agora, o reino de Deus está estabelecido entre os homens. Aí vem lá, João Batista aponta para o Cordeiro de Deus. E ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aí Jesus veio. Jesus veio com a mesma mensagem. Porque quando o céu manda mensagem, presbítero André, é a mensagem que eu prego, é a mensagem que você vai pregar também, é uma só. Pode mudar o pregador, mas a mensagem é uma só, meu irmão. Pode mudar, hoje eu estou aqui, semana que vem vai ter outro pregador, mas a mensagem é uma só. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E Jesus, ele vem com essa mensagem: olha, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus chegou até vós. Aí acharam que ele ia vir, né, para libertar da opressão de Roma. Acharam que o Messias ia vir. Mas não, irmãos. Eles não entenderam o propósito do céu. Eles não entenderam a mensagem. Quando você não entende a mensagem, você não abre o coração para aceitar. É por isso que tem muita gente aí fora que não entra na igreja, que não aceita Jesus. Por quê? Porque não entendem a mensagem. Mas quando a palavra de Deus diz: quem tem ouvidos ouça. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. É Deus mandando
dizer para a humanidade: olha, se vocês atentarem para a minha mensagem, se vocês atentarem para mim, aleluia, eu vou salvar vocês. E Jesus, ele vem com essa mensagem. Aleluia. E os apóstolos estavam ali, aprendendo com Jesus. Por que João, o apóstolo João, ele escreve o Evangelho de João, depois, mais para frente, no final, quase no final da sua vida, ele escreve essas cartas, essas 3 cartas para a igreja. Por quê? Porque ele tinha o cuidado. É importante hoje que nós também fazemos isso. Pregamos a palavra genuína, o evangelho genuíno. Por quê? Porque nós temos o cuidado de que apresentar você diante de Deus. De nos apresentarmos diante de Deus. Só que só vamos chegar diante de Deus com a nossa vida santificada. Porque o nosso Deus é santo. Não tem outra maneira de você chegar diante de Deus a não ser através da santificação. Não é de qualquer maneira que você vai se apresentar diante de Deus. É através da sua vida santificada. Eu tenho pregado isso aonde eu vou, pastor. A mensagem é essa. Sem santificação, ninguém. Sem santificação, a igreja? Não. Sem santificação, o ministério? Não. Sem santificação, ninguém. Pode ter carteirinha de pastor, pode ser presbítero, evangelista, pode ser quem for, irmão. Pode ser o presidente do campo. Se não se santificar, a mensagem é para mim, é para todos. Sem santificação, ninguém verá Deus. E as pessoas estão pensando o quê? Que vão esperar chegar no céu para se santificar? Não, começa aqui na terra. Às vezes parece que eu penso que assim, será que esse irmão vai demorar para tomar jeito, para tomar juízo? Né? A gente vê, parece que está... Pessoa... Irmãos, a gente tem que se preocupar. Nós precisamos nos preocupar com a santificação. E a gente só consegue vencer o pecado através da santificação, através da palavra de Deus. Quando se fala em batalha espiritual, e essa campanha é para isso, é para desfazer as obras do inimigo. Só tem uma maneira de se desfazer as obras do inimigo. Como? Orando, lendo a Bíblia, jejuando, louvando, cantando, adorando a Deus. O que você veio trazer hoje para o Senhor? O que você veio oferecer para o Senhor nessa noite? O que você tem pedido ao Senhor? Deus está aqui, irmãos. Essa casa foi estabelecida para que a glória dele estivesse aqui. A presença dele está aqui. Essa é a Betel. Aqui é a Betel, é a casa de Deus, irmãos. Nós precisamos acreditar mais. Nós precisamos confiar mais na palavra de Deus. Nós temos confiado muito pouco. Nós precisamos acreditar. Sabe o que acontece? O reino de Deus é semelhante, é como as crianças. Nós precisamos fazer como criança. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Nós precisamos recuperar a inocência de acreditar totalmente no Deus que nós servimos. A criança, ela acredita no seu pai, na sua mãe. A criança, ela acredita cegamente no pai e na mãe, irmãos. É ou não é verdade? É por isso que Jesus falou. Nós temos que fazer como criança. Por quê? Porque nós precisamos acreditar no nosso Pai. É Jesus dizendo, olha, vocês precisam acreditar no vosso Pai. É Jesus falando, você precisa acreditar no vosso Pai.
Você precisa acreditar. Diante de Deus não tem grandinho, não tem esse negócio, irmãos. Todos nós somos. O Senhor nos olha de uma maneira igual. Não tem rico, não tem pobre, não tem quem mora na Zona Sul, não tem quem mora na Baixada. Ele nos olha da mesma maneira. Se você acredita nessa palavra, confia. E para fechar aqui, quando se fala em batalha espiritual, não tem como falar, não tem como não falar do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, irmãos, ele deixou uma cartilha. O apóstolo Paulo, ele deixa uma cartilha para a igreja. Deixou para a igreja de Éfeso, mas também é para nós, porque está na sua Bíblia. Nós temos essa luta, essa guerra travada contra o mal, porque a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade. Não é contra o meu irmão. Não é contra o seu pai, a sua mãe, seu irmão. Não é contra a carne. A nossa luta é travada no lado espiritual. E o apóstolo Paulo, ele nos ensina a lutar, a combater. Ele nos dá e ele nos ensina e ele fala para nós, olha, se vocês quiserem batalhar espiritualmente, vocês precisam entender uma coisa. Vocês precisam da armadura de Deus. E nós precisamos, irmãos, dessa armadura. Só tendo a armadura de Deus você consegue vencer o seu inimigo. Porque o seu inimigo, ele é invisível. Você não consegue ver ele. Mas você pode vencer ele, aleluia, primeiramente através do sangue de Jesus. Aleluia. Depois você começa a orar. Começa a ler a Bíblia, começa a meditar na sua palavra, começa a orar, começa a ler a palavra, começa a jejuar, começa a buscar a Deus. E você vai ver que esse inimigo vai partir em retirada. O inimigo, quando olha para uma casa que ora, aleluia, quando ele vê aquela casa, mas ele enxerga que ali dentro tem homens e mulheres de oração, e o que ele faz? Ele parte em retirada. Eu vou ficar aqui, porque ali tem fogo. Onde tem oração tem fogo. Se a sua casa tem oração, sua casa está blindada pelo poder de Deus. Se a sua casa tem oração, a sua casa está blindada pelo poder de Deus, irmãos. Quando o diabo olha para você, ele não olha mais para você, mas ele olha para a marca que Jesus fez na tua vida. A sua casa tem oração? Se a sua casa tem oração, se a sua casa tem jejum, se a sua casa tem a palavra de Deus, pode ter certeza de uma coisa: a sua casa está blindada pelo poder de Deus. Aleluia. Todas as vezes que o diabo tentar fazer alguma gracinha lá na tua casa, ele vai partir em retirada, porque o céu vai mandar fogo nele e ele tem que partir em retirada. Não é porque você é bonzinho, não. Não é porque eu sou bonzinho, não. Não é porque você é pastor ou você tem algum cargo eclesiástico, não. O diabo não respeita isso, não. O diabo não respeita carteirinha de pastor, de membro, seja de que for. Mas quando o diabo ele vê uma mulher e um homem assim, ó. Quando ele vê uma mulher e um homem de Deus assim, aleluia.
Ele tem que partir em retirada. Ele não resiste um homem e uma mulher de oração. Você quer vencer o diabo, você quer vencer o pecado, comece a dobrar os seus joelhos, comece a adorar a Deus, porque o Pai, aleluia, o Pai procura verdadeiros adoradores que adoram a Deus não só com palavras, mas adoram a Deus em espírito e em verdade. Alabanda lavacebe comana. Camante comana lavanda lavacebe comana. Rebe comana lavanda lavacebe. Quer a autoridade de Deus na tua vida? Quer a autoridade de Deus na sua vida? Comece a dobrar o seu tempo de oração. Comece a entender uma coisa. Comece a adorar a Deus na tua casa. Comece a adorar a Deus no seu trabalho. Comece a adorar a Deus na rua. Aonde você for. O Senhor quer ter um relacionamento contigo, meu irmão. Sabe o que acontece? Aqui eu termino. As pessoas só querem procurar a Deus no domingo. A verdade é essa. É domingo? Estou na casa do Senhor. Saiu da casa do Senhor? Parece que esqueceu. Quantas pessoas não são assim? Posso ser sincero com os irmãos? Eu também já fui assim. Mas quando eu entendi que Deus, Ele quer um relacionamento mais próximo. Quando Deus quer um relacionamento mais de perto. Sabe o que acontece, irmãos? Toda virada do dia o Senhor se apresentava para Adão. Toda virada do dia o Senhor se apresentava, eles tinham ali um bate-papo. Sabe o que quer dizer isso? Relacionamento. Você acha que Deus perdeu isso? Foi o homem que perdeu. O homem que se afastou de Deus. Só que Deus continua no mesmo lugar. Tu lembra da parábola do camarada que foi embora? Do jovem que foi embora? Que foi embora de casa? Aquilo ali é aquele que um dia esteve aqui, hoje já está lá fora. Deus perdeu o amor por ele? Não. Deus continua no mesmo lugar. E quando a pessoa volta, retorna para os caminhos do Senhor, o Senhor está esperando de braços abertos. Aleluia. Porque Ele quer ter relacionamento de novo com você. Se você se afastou da presença do Senhor, entenda uma coisa, o Senhor está na porta esperando o seu retorno. Aí a pessoa pensa que ir lá fora é melhor. Tadinho. Eu vou sair da igreja porque aqui é uma prisão. Mal sabe ele que a prisão está do lado de fora. Aleluia! A prisão está do lado de fora, meus irmãos. Se você pisar do lado de fora, o inimigo vem, e te algema. Enquanto você estiver debaixo da proteção de Deus. Todos nós lemos o Salmo 91, mas nós não prestamos atenção na mensagem do Salmo 91 que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Esconderijo do Altíssimo é quando você está debaixo da proteção de Deus. O que acontece? Você está na rua, andando na rua. Acontece alguma coisa ali, você está protegido. Sabe por quê? Porque você está no esconderijo. O camarada vai te assaltar, assalta outra pessoa, mas não te assalta. Por quê? Porque você está escondido. Você está escondido. Você está debaixo do esconderijo do Altíssimo. Você está debaixo da proteção de Deus. É isso que Ele faz comigo. É isso que Ele faz com você. Quantas vezes o inimigo queria atingir a tua vida, mas ele não te achou. Sabe por que ele não te achou? Porque você está debaixo do esconderijo do Altíssimo. Você está debaixo do esconderijo do Altíssimo. Ele fica assim, mas cadê ela? Cadê ele? Cadê ele? Eu queria pegar, mas ele não vai achar, irmãos, porque você está debaixo do esconderijo do Altíssimo. Aleluia!
É isso. Aí a pessoa pensa que lá fora é melhor, aqui dentro é melhor. Aqui dentro você não precisa lutar. Em muitas guerras, é o Senhor que luta por você. Glória a Deus! Aí eu te pergunto, qual é o segredo? Existe um segredo. E aqui eu termino, pastor. Me perdoa. Só que eu vim de longe, então estou aproveitando os minutinhos aí. Existe um segredo. Sabe como que você vence sem lutar? É quando você obedece ao Senhor. Lembra de Jó? Jó era o quê? Homem sincero, reto, temente a Deus e se desviava-se do mal. Aleluia. Aleluia. Ele tinha de tudo. E quando ele perdeu tudo, ele não esqueceu do mesmo Deus que deu, foi o Deus que tirou. Ele sabia, ele conhecia o Deus que ele servia. Ele continuou obedecendo, irmãos. O propósito, o segredo da nossa vitória é continuar obedecendo ao Senhor. Não desobedeça a voz do seu Deus. Obedeça a voz dele e você vai ter uma vida abençoada. As pessoas vão olhar para você e não vão entender. Mas como que ela, mesmo desempregada, ela está cantando, ela está louvando, mesmo ela passando dificuldade, porque tem gente que sabe que você está passando dificuldade, mas não sabe quem está contigo nessa prova. É isso. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer. Diga bem forte, desfazer. As obras do diabo. Receba a sua vitória nessa noite. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Acesse www.vaivoando.com.br